Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Estamos aí chegando próximo às 10 horas da manhã. Mais um dia de sol, mas na verdade é um dia lindo. Abençoado como sempre, para aqueles que recebem a bênção e abrem os seus corações para as coisas boas. E também repartem o que é de bom para com os outros, para que haja uma harmonia de coexistência umas pessoas com as outras dentro de um bom relacionamento. Nesse sentido, falando aqui perto desta água do rio, Arroio do Padre, já está no momento que precisamos de chuva, uma chuva calma, tranquila, que venha alimentar um pouco mais as nascentes, os rios, trazendo um pouco mais de benefício ao agricultor, e todos os seres vivos que precisam da água, assim como precisamos do sol, do ar e de ter boas relações com as outras pessoas aonde nós estamos. Começando dentro de casa. Eu vou me reportar uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 36, que Jesus está sendo indagado por Pilatos, depois de ser entregue por aquele que o traíra, Judas, no jardim do Getsemane, ou prensa de azeite, na mesma noite que Pedro corta a orelha do soldado Malco, na mesma ocasião que Pedro nega Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, depois que ele negou a 3ª vez o galo canta, aonde Anás é genro de sogro de Caifás, que é um dos sumos sacerdotes que estava perseguindo Jesus, um dos religiosos, para entregar para o sistema político, do sistema religioso entregando para o sistema político. Jesus, aquele que só fazia o bem. Claro que hoje está no mundo espiritual, ele é espírito, é verdade, é luz, justiça, amor e que dá vida. Nesse sentido, quando de uma das indagações de Pilatos para com Jesus, que pergunta se ele era rei, se ele era o rei dos judeus, e ele disse, aí Jesus responde, tu dizes por ti mesmo ou que te falaram que eu era rei? Tá, mas tu é rei, então tu dizes que tu é rei. Tu que o dizes, que eu sou rei. Mas se meu reino fosse deste mundo, os meus servos, os meus anjos estariam peleando comigo neste momento e não eu estaria aqui preso. Mas como meu reino não é deste mundo, as coisas sucedem dessa forma. Nesse sentido, eu faço um paralelo com o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versos 20 e 21, que os apóstolos também indagam sobre a questão do reino de Deus, e Jesus fala para eles que esse reino de Deus não veio com essa aparência a qual nós vimos dentro do mundo físico, mas é no campo espiritual. Não é no campo da luxúria, dos palácios enfeitados, ou das grandes religiões do mundo que tem adornos de ouro, poltronas de ouro, e tem toda a indumentária de vestes, ritos sacerdotais, como se esses fossem um representante de Deus na terra, vivendo da mordomia e
manipulando outras pessoas que são os incautos. Mas Jesus veio dizendo para esses discípulos e para quem entende, ainda lendo os evangelhos e vendo o mundo espiritual, entendendo o mundo espiritual dentro da sua conexão espiritual pelo Espírito Santo, que leva a Deus por Jesus, o Cristo de Deus, poderíamos entender que Jesus disse para os discípulos: o meu reino não veio com a aparência deste mundo, mas o meu reino está no coração de cada um de vocês. Se vocês assim aceitarem, porque eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz, eu entro com vocês e faço a ceia com vocês. Ou seja, eu sou o pão da vida. E desse pão que eu dou, que é a palavra, vocês não terão mais fome para buscar em outro lugar uma referência espiritual, porque eu sou essa porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse reino suplantado no coração do homem e da mulher que entenda, entendendo isso de forma não forçada, nem por violência, mas por realmente entender e sair da mídia manipuladora ou de pessoas que estão manipulando outras pessoas pelo simples prazer de manter-se no poder e lograr os outros, mentindo, roubando, desviando, fazendo pactos com a ilicitude, comungando com os erros, e alinhando umas pessoas para que não consigam ir contra, porque estão também já junto, fazendo a mesma coisa e aceitando subornos, peculato, vários tipos de crimes contra a humanidade. E as pessoas, como estão na cegueira espiritual, que não entendem isso, Jesus diz para Pilatos e fala para os apóstolos e fala para nós que este reino dele não veio com essa aparência, esse reino não é esse reino terreno, mas é o reino espiritual, e que esse espírito de graça, de luz, de justiça, amor e verdade possa fazer essa conexão conosco, nos nossos corações, que somos estrutura física, biológica, e passamos a entender esse mistério que está sendo desvendado, revelado àqueles que tiveram os ouvidos desgravados, ou seja, tiraram os tampões dos ouvidos para que entendesse esse conteúdo espiritual que está sendo dito. Porque esse reino de Jesus, o Cristo de Deus, não com essa aparência matéria física, mas mundo espiritual, da verdade, da luz, do amor e da justiça, impregnando nos corações dos homens e das mulheres para que seus comportamentos deem referência ao caminho de Jesus, o Cristo, e sejam realmente a testemunha de que creem e caminham numa novidade de vida, perseverando. Porque os palácios, as mordomias, os encantos, os tesouros que estão dentro deste reino físico, aonde esses reis, majestades, potestades e governos estão, usufruindo de tudo aquilo que lhe são conferidos pelo trabalho das pessoas, pelo tributo pago, pelos impostos, pelas cargas. Não é esse reino que Jesus fala. Que eles temiam perder toda aquela mamata, toda aquela teta, todos aqueles privilégios que eles estavam tendo, porque Jesus estava ameaçando o reino deles. Porque Jesus, quando começou a falar da verdade e de um caminho a ser conduzido, as ovelhas do bom pastor, eles se desprendendo desse mundo físico, mesmo andando na terra, estariam conectados com o mundo espiritual de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, se desprendendo das vaidades, das corrupções, sabendo que nós humanos temos falhas e somos pecadores, mas no momento que encontramos com Jesus, Ele como uma pedra
E nós, como um pedaço de pedra, batemos nessa rocha e desfaleramos, ficamos em farelos e somos amoldoados pela mão do oleiro, porque do barro nós viemos e podemos ser moldados como barro para transformar-se em um novo barro, um vaso novo, uma nova criatura, porque se essa pedra cair sobre nós, nós ficamos sujeitos a essa força, esse poder. Porque Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina. E essa conexão com Jesus, quem está conectado em Jesus, como um galho seco enxertado numa árvore nova, essa seiva desta árvore vai dar vida a esse galho seco que vai produzir folhas, flores e frutos. Então quem está em Jesus é uma nova criatura, quem está em Jesus está dentro de uma igreja, ou seja, Jesus é essa videira. As outras questões são encontros que faz muito bem para quem está fazendo com um propósito, não somente para sua casa, sua família, não por costume nem por hábito, mas por realmente receber a mensagem e ir transformando-se em uma nova criatura a cada dia, a cada momento, sem fanatismo, sem reteté, sem paganismo, sem promessas falsas e sem jurar alguma coisa, porque nós muitas das vezes não cumprimos nem com o nosso semelhante, nosso próximo, vamos cumprir com Deus, a qual a gente não vê, porque muitas vezes se fala que ama o próximo, mas não ama Deus, e não ama Deus, e diz que ama Deus, não ama o próximo. Quanto que vamos entender esse reino de Deus, que é o reino de Jesus, que é o reino do Espírito Santo, mostrando para nós um caminho para caminharmos de uma melhor forma, mesmo diante de tantas dificuldades, problemas e coisas desagradáveis que acontecem em nosso entorno, mas que você fique firme, que você compreenda, que você entenda que você não está sozinho. Há milhares e milhares de pessoas também passando pelo mesmo processo, pela mesma transformação. Mas que essa palavra, como água que bate numa pedra e começa a mudar, modificar a pedra e começa a molduar essa pedra por muito tempo, que essa água passa aqui nesse lugar e vai abrindo caminho porque ela segue o seu fluxo, assim essa palavra que vai até você, que chegue até o teu coração, bata na porta da tua vida e você compreenda que o reino de Deus, o reino que Jesus fala, não é esse reino aparente religioso, político, que é um sistema que está instalado na terra, onde as pessoas que deveriam comprometer-se em fazer o bem para as pessoas, não, fazem um pouco de bem para rasgar a seda, passar uma cerinha, como se estivesse fazendo justiça. Mas na verdade estão usufruindo de tudo aquilo que lhe é ofertado, enganando as pessoas, assim como Jesus foi entregue por um falso que estava junto dele, por ciúmes, por inveja, porque se vendeu por moedas de prata, 30 moedas de prata, que foi comprado no Campo Santo. Então, a pessoa que não tem valor, tem preço. E os religiosos da ocasião eram CCs do governo romano e não queriam perder o privilégio de usufruir daquilo que a religião lhe proporcionava. Os ritos eram necessários para manter as pessoas dentro de um ritualismo. E os políticos sendo sustentados por outros povos, como escravos que fossem. Mas Jesus veio quebrando as correntes, quebrando os grilhões, libertando as vidas, as pessoas, para ter um entendimento
de que o reino dele fosse colocado no coração das pessoas, a qual se despreenderiam deste reino, mesmo vivendo na terra, por um período de tempo que cada um de nós temos, um período, uma etapa, estamos aqui de passagem, mas que pudéssemos compreender tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e aquilo que está no porvir. Porque está tudo revelado. Se você não entendeu o que já aconteceu, os relatos que estão narrados, as profecias que foram ditas, as mensagens dos evangelhos e as cartas de Paulo, mas tantas pregações, não somente aquelas que eu já anunciei, e tantas outras de pessoas que têm no coração um propósito de falar algo da forma que não é pregada nos púlpitos e que vem ao encontro da tua necessidade, para que, se você compreendendo, você sabendo, você tem conhecimento, e isso liberta as pessoas das manipulações. Conhecendo a verdade vos libertará. Para uns é difícil de entender, para outros é mais fácil. Talvez o teu tempo não seja esse tempo, talvez tu vai remoer, não vai entender, não vai compreender, porque o teu ritualismo, o teu costume, o teu hábito é mais forte do que Jesus falando que o reino dele não é com essa aparência de palácio, de luxúria, de riqueza e de banquetes e de potestade, de cargos, mas o reino espiritual. Um reino suplantado no coração dos homens e das mulheres e dos jovens, que tem a percepção de reconectar com Deus através de Jesus, através do seu Espírito. E aí você vai tirar como venda dos olhos e vai ver aquilo que você não percebia, e vai entender aquilo que não entendia, e vai ouvir aquilo que não ouvia, porque vai interpretar de uma forma até então que você não havia interpretado, e já estando tudo anunciado, tudo revelado. Busque a paz, persiga ela. Eu estou em paz. Que vocês tenham uma semana daqui para frente, os outros dias que até chegue no final de semana, com muita luz, com muita justiça, com muito amor, com muita verdade. Isso dá vida. E isso é Espírito de Deus. Isso é amor de Deus para conosco, e você retribui isso para com o teu próximo. Shalom.